vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas, à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 14. Capítulo 16. 24 de março de 1922. Quem vive na divina vontade com seus atos suplantará a multiplicação da vida sacramental de Jesus. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus, ao vir-me, disse: Minha filha, conforme a alma faz seus atos em meu querer, assim multiplica minha vida. De maneira que se faz 10 atos em minha vontade, 10 vezes se multiplica. Se faz 20, 100, 1000 ou ainda mais, tantas vezes demais fica multiplicado. Acontece como na consagração sacramental. Quantas hóstias põe, tantas vezes fica multiplicado. A diferença que há é que na consagração sacramental tenho necessidade das hóstias para me multiplicar e do sacerdote que me consagre. Em minha vontade, para ficar multiplicado, tenho necessidade dos atos da criatura, onde mais que hóstia viva, não morta como as hóstias antes de consagrar-me, minha vontade me consagra e me encerra no ato da criatura, e eu fico multiplicado. Com cada ato seu feito em minha vontade, por isso meu amor tem seu desabafo completo com as almas que fazem minha vontade e vivem em meu querer. São sempre elas que suplantam não só a todos os atos que me devem as criaturas, mas a minha própria vida sacramental. Quantas vezes fica obstruída minha vida sacramental nas poucas hóstias nas quais eu fico consagrado? Porque são poucos os que comungam. Outras vezes faltam sacerdotes que me consagrem, e minha vida sacramental não só não fica multiplicada quanto quisesse, mas fica sem existência. Oh, como sofre! Por isso, meu amor, gostaria de multiplicar minha vida todos os dias em tantas hóstias por quantas criaturas existem, para me dar a elas. Mas em vão espero. Minha vontade fica sem efeito. Mas o que decidir, tudo terá cumprimento. Por isso, tomo outro caminho e me multiplico em cada ato da criatura feita em meu querer, para me fazer suprir a multiplicação das vidas sacramentais. Assim, só as almas que vivem meu querer suplantarão a todas as comunhões que não recebem as criaturas e todas as consagrações que não são feitas pelos sacerdotes. Nelas encontrarei tudo, ainda a mesma multiplicação de minha vida sacramental. Por isso te repito que tua missão é grande, a missão mais alta, mais nobre, sublime e divina. Não poderia escolher-te. Não há coisa que não encontrei em ti, ainda a multiplicação de minha vida. Farei novos prodígios de graça jamais feitos até agora. Por isso te peço, sê atenta, sê-me fiel. Faz com que a minha vontade tenha vida sempre em ti, e eu em mim querer em ti. Encontrarei toda completada a obra da criação, com os meus plenos direitos, e tudo o que quero. Capítulo 17, 28 de março de 1922. Tudo que Jesus fez na terra está em contínua atitude de dar-se ao homem. Continuando meu habitual estado, estava fundindo-me toda no santo querer de meu amável Jesus, e ele me disse: Filha do meu querer, se soubesses os portentos, os prodígios que acontecem quando te fundes em meu querer, tu ficarias estupefata. Escuta um pouco. Tudo o que eu fiz sobre a terra está em contínua atitude de dar-se ao homem, fazendo-lhe coroa,
Meus pensamentos formam coroa em torno da inteligência da criatura. Minhas palavras, minhas obras, meus passos, etc. Formam coroa em torno de suas palavras, de suas obras e de seus passos, a fim de que, entrelaçando suas coisas com as minhas, possa dizer a meu Pai Celestial que seu obrar é como o meu. Agora, quem toma esta minha atitude contínua? Quem se deixa entrelaçar por minhas obras com as quais coroei a toda a família humana? Quem se deixa entrelaçar por minhas obras com as quais coroei a toda a família humana? Quem vive em meu querer. À medida que tu fundias os teus pensamentos no meu querer, os meus pensamentos que te fazia coroa, sentiam o eco dos meus na tua mente, e fundindo-se com os teus, multiplicavam os teus e os meus, e formava uma coroa dupla em torno do entendimento humano. E meu Pai recebia não só de mim, mas também de ti a glória divina por parte de todas as inteligências criadas, e assim das palavras e de todo o resto. E não só por parte das criaturas resgata esta glória divina, senão por parte de todas as outras coisas criadas. Porque todas as coisas foram criadas para fazer correr contínuo amor para o homem. E o homem, por justiça, deveria dar por cada coisa criada homenagem, amor ao seu Criador. Agora, quem substitui isto? Quem faz seu este fiat, pelo qual todas as coisas foram feitas, para difundir sobretudo uma homenagem, uma adoração, um amor divino a seu Criador. Quem faz este seu fiat, pelo qual todas as coisas foram feitas, para fundir sobretudo uma homenagem, uma adoração, um amor divino a seu Criador? Quem vive em meu querer. Quase a cada palavra sua faz seu aquele fiat onipotente. O eco do fiat eterno faz eco no fiat divino, no qual vive e se difunde. Corre, voa e em cada coisa criada imprime outro fiat e dá novamente ao seu Criador a homenagem, o amor, por ele queridos. Isto o que fiz eu quando estive na terra. Não houve coisa alguma pela qual eu não correspondesse a meu divino Pai, por parte de todas as criaturas. Agora faça-o, quero-o, espero-o, de quem vive em meu querer. Se você visse como é belo ver em cada piscar de estrela, em cada gota de luz do sol, minha glória, meu amor, minha profunda adoração unida à sua. Oh, como corre, como voa sobre as asas dos ventos, enchendo toda a atmosfera, como percorre as águas do mar, como se apoia em cada planta, em cada flor, como se multiplica em cada movimento. É uma voz que faz eco sobre tudo e diz: amor, glória, adoração ao meu Criador. Por isso, quem vive em minha vontade é o eco de minha voz e a repetidora de minha vida, a perfeita glória de minha criação. Como não devo amá-la? Como não devo dar-lhe tudo o que você deve dar a todas as outras criaturas juntas e fazê-las ter o primado sobre tudo? Oh, meu amor se meteria em dificuldades se não o fizesses. Capítulo 18, 1º de abril de 1922. O momento mais humilhante da paixão de Jesus foi o ser vestido e tratado como louco. Toda a pena que Jesus sofreu não era outra coisa que o eco das penas que mereciam as criaturas. Passo dias amargos pela privação do meu doce Jesus, e se ele se faz ver é quase como um raio que foge. Que pena! Que rasgo! Minha mente foi incomodada pelo pensamento de que não teria retornado mais minha vida, meu tudo. Tudo para mim acabou.
o que eu vou fazer para encontrá-lo de novo? A quem vou me dirigir? Ah, ninguém se move à piedade de mim. Enquanto isso, e mais pensava, meu amável Jesus, meu Jesus amável veio e me disse: pobre filha minha, quanto sofre! Seu estado doloroso supera o mesmo estado das almas purgantes, porque se estas estão privadas de mim, são as culpas com que se veem sujas as que lhes impedem de me ver a elas mesmas. Não ousam vir ante mim, porque diante da minha santidade infinita não há pequeno defeito que possa resistir à minha presença. E se isto permitisse que estivessem imundas diante de mim, para elas seria o maior tormento, que superaria as mesmas penas do inferno. A maior tortura que poderia dar a uma alma seria tê-la manchada ante mim, e eu, para não torturá-la, principalmente a deixo purgar primeiro e depois a admito à minha presença. Mas entre eu e a pequena filha do meu querer não são as culpas que me impedem de me fazer ver. É minha justiça que se interpõe entre eu e ela. Por isso, sua pena de não me ver supera qualquer pena. Pobre filha, ânimo, tocou-te minha mesma sorte, como são terríveis as penas da justiça, e posso compartilhá-las só a quem vive em minha vontade. Porque se necessita uma força divina para sustentá-la. Mas não temas, voltarei logo aos modos habituais. Deixa que os raios da justiça toquem as criaturas. Depois minha justiça deve fazer seu curso. Tu não poderias sustentá-la toda, depois estarei contigo como antes. Mas apesar disso, eu não te deixo. Eu também sei que você não pode ficar sem mim. Por isso eu estarei no fundo do seu coração e conversaremos juntos. Depois segui as horas da paixão e seguia meu doce Jesus no julgamento, em que foi vestido e tratado como louco. Minha mente se perdia neste mistério e Jesus me disse: minha filha, o passo mais humilhante da minha paixão foi propriamente este, o ser vestido e tratado como louco. Cheguei a ser brinquedo dos judeus, seu trapo, humilhação. Humilhação maior não poderia ter minha infinita sabedoria. Porém, era necessário que eu, filho de Deus, sofresse esta pena. O homem pecando fica louco, loucura maior não pode dar-se. E de rei qual é, converte-se em escravo e brinquedo de vilíssimas paixões que o tiranizam. E mais que um louco, o acorrentam a seu capricho, lançando-o na lama e cobrindo-o com as coisas mais sujas. Oh, que grande loucura é o pecado! Neste estado, o homem jamais podia ser admitido diante da majestade suprema. Por isso que sofrer esta pena tão humilhante, para conseguir aos homens que saíssem este estado de loucura, obedecendo-me ao meu Pai Celestial, para sofrer as penas que mereciam sua loucura. Cada pena que sofri em minha paixão não era outra coisa que o eco das penas que mereciam as criaturas. Este eco ecoava a mim e me submetia a penas e desprezos, a zombarias e a todos os tormentos. Capítulo 19, 6 de abril de 1922. Efeitos dos atos feitos no divino querer. Na divina vontade, a alma se põe ao nível do seu Criador. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu doce Jesus transportou-me para fora de mim mesmo e fez-me ver multidões de povos que choravam, sem abrigo, em poder da maior desolação. Cidades derrubadas, ruas desertas e inabitáveis. Não se via outra coisa que montões de pedras e escombros. Só um ponto ficava intacto, sem ser tocado pelo flagelo. Meu Deus! Que pena ver estas coisas e viver.
Eu olhava para meu doce Jesus, mas ele não queria me ver, mas chorava amargamente e com voz entrecortada pelo pranto me disse: Minha filha, o homem pela terra esqueceu o céu. É justo que lhe venha tirado o que é terra e vá errante sem poder encontrar onde refugiar-se, a fim de que se recorde que existe o céu. O homem pelo corpo esqueceu a alma, portanto, tudo ao corpo, os prazeres, as comodidades, suntuosidades, o luxo e demais, enquanto a alma está em jejum, privada de tudo e em muitos morta, como se não a tivessem. Então é justo que seja privado o corpo, a fim de que se recordem que tem uma alma. Mas ó, como é duro o homem! Sua dureza me obriga a golpeá-lo demais. Talvez sob os castigos possa amolecer. Eu me sentia dilacerar o coração e ele continuou: Tu sofres muito ao ver o mundo querer estremecer, e a água e o fogo sair de seus limites e lançar-se contra o homem. Por isso, voltemos juntos à sua cama e rezemos juntos pela sorte do homem. No meu querer sentirei teu coração palpitante sobre toda a face da terra, que me dará um palpitar por todos, que me diz amor. E enquanto castigar as criaturas, teu batimento te interporá para fazer que os castigos sejam menos duros, e levem ao tocar-lhes o bálsamo do meu amor e do teu. Então fiquei aflitíssima, muito mais porque ao retirar-nos, meu doce Jesus se escondia em meu interior, tão dentro que quase não se fazia sentir mais. Que pena, que dor! O pensamento dos flagelos me aterrorizava, sua privação me dava penas mortais. Agora, neste estado, tratava de fundir-me no santo querer de Deus e dizia: Meu amor, no teu querer, o que é teu é meu. Todas as coisas criadas são minhas. O sol é meu e eu dou em correspondência, a fim de que toda a luz e calor do sol, em cada raio de luz, de calor, te diga que eu te amo, te adoro, te abençoo e te peço por todos. As estrelas são minhas e em cada cintilação de estrela selo meu te amo imenso e infinito por todos. As plantas, as flores, a água, o fogo, o ar são meus e eu os dou em correspondência para que todos te digam, e em nome de todos te amo com aquele amor eterno com o qual nos criou. Mas, se quisesse dizer tudo, me estenderia muito. Então Jesus, movendo-se em meu interior, disse-me: Minha filha, como são belas as orações e os atos feitos em meu querer. A criatura se transforma no mesmo Deus Criador e lhe dá a correspondência do que Ele lhe deu. Tudo o que criei o encontra no ato no qual criou todas as coisas. Para dá-las em dom, e ela, trêmula diante da multiplicidade de todos os dons, e não tendo nela a força criadora para poder criar tantas coisas por quanto recebeu, oferece suas mesmas coisas para retribuí-lo em amor. Sol, estrelas, flores, água, fogo, ar, te dei para te dar amor, e você com conhecimento os aceitou, e pondo em comércio meu amor, me deu a correspondência. Assim que sol te dei e sol me deu. Estrelas, flores, água, etc. te dei e você os deu a mim. As notas do meu amor ressoaram de novo sobre todas as coisas criadas. Em voz unânime me deram um amor que fiz correr sobre toda a criação. Em minha vontade, a alma se põe ao nível do seu Criador e em seu próprio querer recebe e dá. Ah, que competição entre criatura e Criador!
Se todos pudessem vê-la, ficariam estupefatos ao ver que minha vontade, a alma chega a ser um pequeno Deus, mas tudo em virtude da potência da minha vontade. Capítulo 20, 8 de abril de 1922. A Santíssima Trindade refletida na alma. Dor de Jesus ao ver deformada a vontade, a inteligência e a memória do homem. Encontrando-me em meu habitual estado, estava pensando na dor que sofreu meu doce Jesus no horto do Getsemane, quando se apresentaram ante sua santidade todas as culpas, e mesmo todo aflito em meu interior me disse: minha filha, minha dor foi grande e incompreensivelmente criada, especialmente quando vi a inteligência humana deformada, minha bela imagem que fiz reproduzir nela, não mais bela, senão feia, horrível. Eu dei ao homem vontade, inteligência e memória. Na primeira refugia meu Pai Celestial, o qual, como ato primeiro comunicava sua potência, sua santidade, sua altura, por isso elevava a vontade humana, investindo-a de sua própria santidade, poder e nobreza, deixando todas as correntes abertas entre ele e a vontade humana, a fim de que sempre mais se enriquecesse os tesouros de minha divindade. Entre a vontade humana e a divina não havia teu nem meu, senão tudo em comum, com um acordo recíproco. Era imagem nossa, coisa nossa, assim que ela nos refletia. Portanto, nossa vida devia ser a sua, e por isso constituía como ato primeiro sua vontade livre, independente, como era ato primário a vontade do meu Pai Celestial. Mas esta vontade, quanto se desfigurou, de liberdade tornou-se escrava de vis paixões. É ela o princípio de todos os males no homem. Não se reconhece mais, como desceu a sua nobreza, dá asco olhá-la. Depois, como segundo ato, concorri eu, Filho de Deus, dotando o homem de inteligência, comunicando-lhe minha sabedoria, a ciência de todas as coisas, a fim de que, conhecendo-as, pudesse gostar e fazer-se feliz no bem. Mas, ai de mim, que mar de vícios é a inteligência da criatura! Da ciência serviu-se para desconhecer o seu Criador. E depois, como ato terceiro, concorreu o Espírito Santo, dotando-a de memória, a fim de que, recordando de tantos benefícios, pudesse estar em contínuas correntes de amor, em contínuas relações. O amor devia coroá-la, abraçá-la e informar toda a sua vida. Mas, como o eterno amor fica contristado, esta memória recorda-se dos prazeres, das riquezas e até de pecar, e a Trindade Sacrossanta é posta fora dos seus dons dados à sua criatura. Minha dor foi indescritível ao ver a deformidade das três potências do homem. Havíamos formado nossa morada nele, e ele nos tinha jogado fora. Capítulo 21, 12 de abril de 1922. O pecado rompe a corrente do amor e abre a corrente da justiça. Encontrando-me em meu estado habitual, meu doce Jesus fazia-se ver todo aflito, quase em ato de dar curso à justiça, mas como forçado pelas mesmas criaturas. Eu lhe pedi que diminuísse os castigos e ele me disse: minha filha, entre Criador e criatura não há outra coisa que correntes de amor. O pecado rompe esta corrente e abre a corrente da justiça. Minha justiça defende os direitos do meu amor ultrajado, de meu amor despedaçado entre Criador e criatura. E fazendo-se caminho entre elas, gostaria de reunir este amor despedaçado. Ah, se o homem não pecasse, minha justiça não teria o que fazer com a criatura.
Conforme começa a culpa, assim a justiça se põe em caminho. Crês tu que eu quereria castigar o homem? Não, não, dói-me. Dói-me mais, é difícil tocá-lo, mas ele é mesmo que me força e me induz a castigá-lo. Você reza para que o homem se arrependa. Assim a justiça, reunindo rapidamente a corrente do amor, poderá retirar-se. Capítulo 22, 13 de abril de 1922. A alma que vive no querer divino, vive no seio da Santíssima Trindade. Estava a rezar as minhas habituais orações e o meu sempre amado Jesus, surpreendendo-me por detrás, chamou-me pelo nome, dizendo-me: Luísa, filha do meu querer, queres tu viver sempre no meu querer? E eu: sim, ó Jesus. E ele: mas realmente é verdade que queres viver na minha vontade? E eu: na verdade é meu amor, não saberia nem me adaptaria a viver de outra vontade. E de novo Jesus: mas dizes-o firmemente? Então, sentindo-me confusa e quase tremendo, acrescentei: minha vida, Jesus, tu me fazes temer com essas perguntas. Expõe-te melhor, firmemente o digo, mas sempre ajudada por ti e na força da tua vontade, que desenvolve-me toda, envolvendo-me toda, não poderia fazer menos que viver em teu querer. E ele, dando um suspiro de alívio, disse: como estou contente de tua tripla afirmação. Não temas, não são outras coisas que garantias, reafirmações e confirmações para selar em ti o triplo selo do querer das três divinas pessoas. Você deve saber que quem vive em minha vontade deve elevar-se ao alto, mas tão alto de viver no seio da Trindade Sacrossanta. Sua vida e a nossa deve ser uma só, portanto é necessário e decoroso que saiba onde está, com quem estás e te uniformes em tudo o que fazemos nós, e que não forçada, mas voluntariamente, com amor e com pleno conhecimento, vivas em nosso seio. Agora, você sabe qual é a nossa divina vontade? Nós nos divertimos muito em fazer sair de nós novas imagens de nós mesmos. Estamos em ato contínuo de formar imagens nossas, tanto que céu e terra estão cheios de nossas imagens. As sombras destas correm por toda parte. Imagem nossa é o sol e a sua luz é a sombra da nossa que cobre toda a terra. A nossa imagem é o céu que estende por toda parte e que leva a sombra da nossa imensidão. Imagem nossa é o homem, que leva em si nossa potência, sabedoria e amor, assim que nós não fazemos outra coisa que produzir contínuas imagens nossas que nos assemelham. Agora, quem pode viver em nosso querer, vivendo em nosso seio, deve, junto conosco, formar tantas outras cópias de nós mesmos. Deve estar junto conosco em nosso trabalho. Deve fazer sair de si cópias nossas, enchendo delas toda a terra e o céu. Agora, ao criar o primeiro homem, o formamos com nossas próprias mãos e, infundindo-lhe o alento, lhe demos a vida. Assim, tendo feito o primeiro, todos os outros têm origem e são cópias dele. Nossa potência, correndo em todas as gerações, repete a origem e são cópias dele. Assim, potência, correndo em todas as gerações, repete as cópias. Agora, constituindo-te filha primogênita de nosso querer, é necessário que vivas conosco para formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer, de modo que, conforme vivas em nós, mesmo que recebas a nossa atitude e aprendas com o nosso poder a agir à nossa maneira,
E quando tivermos feito de ti a primeira cópia da alma que vive no nosso querer, então virão as outras cópias. O caminho do nosso querer é longíssimo, abarca a eternidade, e enquanto parece que se percorreu o caminho, fica muito por fazer e por receber de nós, para aprender nossos modos e formar a primeira cópia da alma que vive em nosso querer. É a maior obra que devemos fazer. Por isso, muito devemos te dar e muitas convém te dispor para te fazer receber. Eis a razão de que minhas repetidas perguntas é para dispor-te, depois de elevar-te para cumprir meus desígnios. Isto me é tão importante que deixa tudo a um lado com tal de alcançar minha finalidade. Por isso, seja atenta e fiel. Capítulo 23, 17 de abril de 1922. O querer divino torna-se ator e constitui a alma rainha de tudo. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e encontrei o meu doce Jesus, a minha vida, o meu tudo. Dele saiu inúmeros sóis de luz que o circundavam. Eu voei no meio daquela luz e, lançando-me em seus braços, o apertei forte, forte, dizendo-lhe: finalmente te encontrei, agora não te deixo mais. Você me faz esperar muito e eu sem ti fico sem vida, mas sem vida não posso estar. Por isso agora não te deixo mais. E apertava-o com mais força, por medo de que fugisse. E Jesus, como se estivesse a abraçar-me, disse: minha filha, não temas, tampouco eu te deixo, mas se você não sabe estar sem mim, tampouco eu saberei estar sem ti. E para que esteja segura de que não te deixo, quero te acorrentar com minha mesma luz. Eu estava tão imersa e entrelaçada na luz de Deus, de Jesus, que me parecia que não poderia encontrar o caminho para sair dela. Como me sentia feliz e quantas coisas compreendia naquela luz, faltando-lhe as palavras de me expressar, só recordo o que me disse: filha do meu querer, esta luz que você vê não é outra coisa que minha vontade, que quer consumir tua vontade para te dar a forma de nossa imagem, isto é, das três divinas pessoas, de modo que, te transformando toda em nós, deixaremos em ti nosso querer, como ator divino que nos semeie em nossas obras e nos dê a correspondência do que fazemos nós. Assim que sairão de nós nossas imagens e nosso querer obrante em ti fará outro tanto. Oh, como sairão de nós nossas imagens e nosso querer obrante em ti fará outro tanto. Oh, como a finalidade da criação será completada, o eco do nosso querer será o eco do nosso querer possuído por ti. A correspondência será recíproca, o amor será recíproco, estaremos em plena harmonia. A criatura desaparecerá em nosso Criador, e então nada faltará à nossa alegria, à nossa felicidade, pelas quais fizemos sair fora a criação. O façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. Será seu efeito e só nosso querer, como atitude na criatura, dar cumprimento a todos os requisitos, e a criação nos trará a finalidade divina, e a receberemos em nosso colo como obra nossa, como a fizemos sair. E além disso, se não podes estar sem mim, é o eco de meu amor que ressoa em teu coração, porque não sabes estar sem ti. Te chama e tu, sacudida, buscas aquele que tanto te ama. E eu, ao ver-me buscado, sinto o eco do meu amor no teu, e sinto-me atraído a enviar-te novas correntes de amor para que mais me procures.
E eu: ah, meu amor, às vezes por quanto te busco você não vem. Por isso agora que te encontrei não te deixo mais. Não voltarei mais a meu leito. Não posso. Muito me fez esperar e temo que retornando você repetirá suas privações. E apertava-o com muita força, repetindo: não te deixo mais, não te deixo mais. E Jesus, se bem gozava dos meus abraços, disse-me: filha amada minha, tu tens razão em que não podes estar sem mim, sem a tua vida, mas a da minha vontade, que faremos? Desde que seja a minha vontade que te queiras de volta à tua cama. Não temas, eu não te deixarei. Deixarei em ti e eu a contento da luz da minha vontade. E tu, quando me quiseres, tocarás a corrente da luz do meu querer. E eu imediatamente sobre as asas dela virei a ti. Por isso regressa, não por outra coisa, senão só para que meu querer cumpra seu desígnio e faça o caminho que quer fazer em ti. Te acompanharei eu mesmo para te dar a força de te fazer voltar. Mas, bondade de Jesus, parecia que se não tinha meu consentimento, tampouco ele queria me fazer voltar. E apenas disse: Jesus, faça o que quiser, encontrei-me em mim mesma. E encontrei-me em mim mesma. Agora todo dia me sentia circundada de luz, e quando a queria tocava a luz e ele vinha. No dia seguinte me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver todas as coisas criadas, das quais Jesus não era só o Criador, o dominador, senão que dele saía a vida da conservação de todas as coisas. A corrente da potência criadora estava em contínua relação com elas, e se estas faltasse, todas as coisas se revolveriam no nada. Então meu doce Jesus me disse: filha do meu querer, dar-lhe-á supremacia sobre tudo. Meu domínio e o seu devem ser um só. Se eu sou rei, ela deve ser rainha. E se de tudo te dei conhecimento, é porque quero que não só conheça meus domínios, mas que junto comigo domines e concorras à conservação de todas as coisas criadas. Meu querer, assim como se estende de mim sobre todos, quero que se estenda desde ti. Depois me fez notar um lugar no qual saía um fumo negro e me disse: olha ali, há homens de estado que querem decidir a sorte dos reinos, mas fazem sem mim, e onde não estou eu, não pode haver luz. Não tem outra coisa que a fumaça de suas paixões, que os cega principalmente, por isso nada de bom concluirão. Por todo servirá para exasperar-se reciprocamente e suscitar mais graves consequências. Pobres povos dirigidos por homens cegos e interessados, estes homens serão apontados como a fábula da história. Bons só para levar ruína e desordem. Mas retiremo-nos, deixemo-los a expensas deles mesmos, a fim de que possam conhecer o que significa fazer sem mim. Então ele desapareceu e eu encontrei-me em mim mesma.